Manda mensagem, não me responde. Então, esse ciclo, ele vai te gerar um comportamento. E é nesse contexto que a gente vai fazer essa análise da neuropsicologia. Se mais uma vez é uma questão neurológica, uma questão fisiológica, ou se de fato, bom dia querida, tudo bem? Ou se de fato é uma questão de comportamento. Professor, como que a gente faz essa diferenciação? A gente tem vários instrumentos. Lembra qual é a diferença da avaliação e teste? Ou não expliquei para vocês isso ainda? Expliquei, né? Qual é a diferença? Essa. A avaliação não é um conjunto de teste. E o teste é só teste. Então, aqui, para a gente poder fazer essa diferenciação de uma questão cognitiva para comportamento, a gente vai ter que fazer a nossa avaliação. Tá? A avaliação é um conjunto de testes. Tem observação, tem teste físico, teste cognitivo, questão de memória. Lembra do MOCA que a gente fez? O MOCA ele entra aqui também, para a gente entender se aquele esquecimento do indivíduo é pontual ou se é gradual, se vai aumentando com o passar do tempo. Tá? Então, todas as questões cognitivas a gente consegue observar dentro da questão de tempo. Então, olha só, psicologia e neurociência, por isso que é neuropsicologia. Tá? Professor, mas a que ponto, em que momento surgiu a neuropsicologia? Ela sempre existiu, mas lá em 2004, a resolução do Código de Ética, ela disse que a neuropsicologia, a partir desse momento, ela se torna, então, regulamentada pelo Conselho Federal. Tá? E a gente vai já explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. Estou fazendo os fundamentos neuropsicológicos nos processos emocionais, introdução, organização e funcionamento do sistema nervoso. O cérebro, não somente o cérebro, não funciona sem ter todas as outras partes, tá? E aí a gente vai chamar de NSC, o Sistema Nervoso Central. Considerando as bases biológicas das emoções, da cognição e comportamento, que foi o que a gente falou agora há pouco. Cognição e comportamento. Compreensão dos principais modelos neuropsicológicos das emoções e da sua relação com funções cognitivas, tais como a atenção, memória, que a gente já deu uma passada lá na última aula, na última disciplina, no período passado, linguagem e funções executivas. Então, as principais características que a gente vai analisar dentro da neuro, esse período, vai ser atenção, memória, linguagem e funções executivas, que aqui entram outras questões que a gente vai lembrando com o passar do tempo. Tá? Análise das alterações emocionais e cognitivas associadas a diferentes condições de desenvolvimento. Quando a gente fala desse desenvolvimento, é que tipo de desenvolvimento? Que tipo de desenvolvimento? Acabei de chegar, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, o que vocês pensam? O que vocês imaginam? Desenvolvimento. Vocês viram aquele meme da menininha que fala bem assim, o menino pergunta assim para ela: por que você está se maquiando? Ela fala assim: porque eu quero. Já viu esse meme? Ela fala: não, não estou sendo grossa não, só estou dizendo que eu estou me maquiando. Aí eu vou falar a mesma coisa, tá? A gente está no curso de veterinário? Não. Então é desenvolvimento humano. Mas não quero ser grosso não, estou perguntando, tá? Desenvolvimento humano. Então, todas as vezes que a gente falar sobre desenvolvimento na área da psicologia, desenvolvimento humano, muito bem, tá? E também aqui, ó, princípio de sequência, vida adulta, no envelhecimento, tá? Então, quando a gente fala desse desenvolvimento, já tiveram desenvolvimento humano? Ou desse período? Da vida adulta e do envelhecimento é agora. É agora, né? Quem é que vai dar para você? Calma. Beleza. E provavelmente vocês vão estudar papaya. Vamos para vai botar outra coisa para vocês. Mas vocês vão entender que esse desenvolvimento humano ele depende muito das questões sociais onde você está inserido. Vamos lá. O
uma criança que ela é bem alimentada, que ela tem segurança alimentar, ela vai se desenvolver de uma forma sadia? Sim. Uma criança que não tem essa segurança alimentar, ela vai se desenvolver de uma forma sadia? Não. É aí que está as questões sociais que também entram dentro da neuropsicologia. Porque uma criança que não tem esse suporte, ela não vai se desenvolver de forma coesa, assertiva, de forma pela qual os teóricos do desenvolvimento da psicologia dizem que tem que se desenvolver. Então é por isso que a gente fala, e é por isso que existe a psicologia social. Você já tem psicologia social? Sim. Ótimo. É ótimo? Ótimo. Então vocês vão entender que a questão econômica, a questão social, ela também vai fazer parte desse desenvolvimento. Tá? Porque se não tiver toda a segurança que deveria ter, esse indivíduo ele não vai se desenvolver. E é por isso que a gente fala que, dizem assim, todo mundo tem 24 horas? Nem todo mundo tem 24 horas, não. Tá? Esse é um papo muito de coach, muito arcaico, muito, sei lá. Mas nem todo mundo tem 24 horas. Tá? Porque, por exemplo, tem criança que precisa trabalhar. Professor, mas precisa sim. Tem criança que precisa trabalhar. Como que essa criança vai competir com alguém que estuda lá no CEP? Como que essa criança que trabalha, que dos pais, vai competir com alguém lá do Alto Centro? Não tem como. Tá? Uma perspectiva descritiva e não diagnóstica. Diagnóstico. Introdução de noções gerais de avaliação, como a gente falou há pouco. Tá? Quando a gente fala de introdução, não é que vocês vão saber todos os testes, não, tá? É uma introdução. A gente vai trabalhar com alguns testes para fazer essa avaliação. Mas essa avaliação também ela não vai ser diagnóstica aqui na sala de aula. Vai ser só uma base para que vocês entendam como funciona, para que daqui a pouco, quem sabe, vocês não entrem na área da neuro. Intervenção neuropsicológica, respeitando princípios éticos da atuação profissional e a articulação com contextos educacionais e saúde sociais. Beleza? Então, essa é a mente da nossa disciplina desse período. E aí a gente vai para os nossos objetivos específicos e os objetivos gerais. Então vamos lá. Objetivo geral, entender e compreender essa interface, como que a psicologia ela vai trabalhar de fato com essa neurociência, tá? E vai dar ênfase nos processos emocionais. Qual é a diferença de emoção e sentimento? Suas alunas. Então a gente vai analisar a base biológica dessas emoções. Se a emoção é passageira, onde é que começa? A nível fisiológico, biológico. Vai ser sério. Onde mais? Não, no sentido, sensação, não. Quase, não. Já expliquei para vocês da amígdala? Estou falando uma coisa que eu não deixo. Droga, vocês tentando aí, né? Amígdala cerebral, não falei para vocês sobre? Não. Então Não deu tempo. Não deu tempo, né? A gente vai falar sobre, tá? Então, tem a questão cerebral, tem a questão senso-percepção, mas também tem a questão da amígdala, tá? A gente vai falar mais um pouco na frente. É a amígdala da garganta? Não. Não, eu sabia. Eu acho que o Gerson falou sobre isso pra gente. Você já falou? Então você. Você sabe. Tá? A amígdala não é da garganta. Uma vez eu conversei com o médico, ele me deu um toque. Fiquei puta da vida. Por quê? Eu falei, não, isso aqui é a nossa amígdala cerebral. Ele falou, ainda a gente só tem a amígdala. E é cerebral. Vai te lascar. Eu tenho duas, e aí? Eu tenho duas, eu sou mutante. Porque não existe amígdala na garganta. É a amígdala cerebral. A gente costuma dizer que você tem amígdala, mas eu tenho outro nome que eu não sei agora. Mas a amígdala é cerebral, tá? Ponto. Então, a partir de hoje, eu não faço como eu, não pego em corte de ninguém, não. A amígdala cerebral, mas a gente não fala sobre isso. A amígdala, o texto diz que ela parece com a amêndoa, pequenininha.
Mas, como a gente é caboclo do norte, caboclo, né, nortista, a gente não conhece muito bem a amêndoa. Vai na castanha. Vai na castanha, no amendoim. Pega o amendoinzinho, e aquele amendoinzinho ele é responsável pela grande parte das emoções que você sente. Por quê? A amígdala ela é responsável pelas questões emocionais. Medo, tesão, raiva, alegria. Felicidade e alegria é diferente, tá? É igual emoção e sentimento. Então, a amígdala é essa filha da mãe aqui que faz com que a gente fique mais emocionado, que faz com que a gente fique mais alesado quando está apaixonado, né, Miguel? Então, essa filha da mãe aqui que é responsável pelo que a gente sente. Não é a borboleta no estômago, tem nada a ver, vai com isso, tá? É a tua amígdala que está ali, ó, trabalhando com outros contextos do teu cérebro para que você se libere ocitocina, dopamina. Ai, eu gosto tanto de dormir com ele, tanto de dormir com ela. Aqui é ocupado. Não é tu não que quer dormir com ela, com ele, tá? É a tua amígdala que quer liberar ali dopamina e ocitocina. Ah, eu tô com saudade. Não é tu. É a tua amígdala. Ai, mas eu amo. Não é tu que ama. É a tua amígdala. Tá? Tem umas que são defeituosas. Tem umas pessoas, né? Tem umas que são defeituosas. Tem umas que meio que falham. Tem. Ah, que bom que tu falaste disso. Nem é tema, mas eu vou usar pra ele. O psicopata, ele tem a... Eu acho que eu falei isso pra vocês. Não? O psicopata, a amígdala dele não funciona, tá? A amígdala do psicopata não funciona. Por quê? Lembra do transtorno do doente social? A gente vai falar sobre isso, mas o transtorno do doente social, o que a gente imagina que seja? No nosso senso comum aqui, o que seria? Transtorno antissocial. Uma pessoa que gosta de interagir, não é? Mas não é. Não é. Quando a gente fala assim, eu sou tão antissocial, a gente está falando caquinha. Porque o antissocial é o transtorno do psicopata ou do sociopata. Então é como se você estivesse falando, eu sou tão psicopata. Entende? Eu sou tão antissocial. Se tu falar pra mim, sou psicólogo, trabalho na área que tu é antissocial, eu vou falar, Mas contigo passou não. ou me saindo. Porque o transtorno antissocial, lá no nosso DSM-5, ele configura esse indivíduo como psicopatia ou sociopatia. Agora, essa pessoa que é mais introspectiva, a gente fala de transtorno fóbico. É totalmente diferente. Transtorno fóbico de medo, né? Que aí entra na questão do... A pessoa que é mais introspectiva, esqueci o nome agora. Mas eu vou trazer uma coisa mal, tá? Mas é transtorno fóbico. Então, entra nesse contexto, não do antissocial. Aí fala, nossa, eu sou antissocial. Não. Você pode ter traços de uma fobia social, mas se você for falar que você é antissocial, você está me afirmando que você é psicopata ou sociopata. Isso não é DSM-5, tá? Então, a amígdala desse indivíduo, vou botar aqui, transtorno antissocial. É o pai. Então, a amígdala desse indivíduo, a gente vai falar disso nas próximas aulas, tá? A amígdala desse indivíduo não funciona tão bem. Por quê? O psicopata, como que eu faço para vocês? Se a amígdala ela rege a questão emocional, o psicopata tem emoções? Não. Sim ou não? Não. Por que não? Para ele, eu acho assim, no caso do psicopata, ele mata por... sempre ele fez, né? Porque ele mata por prazer. Aí a gente vai entrar num contexto que a gente vê muita questão de filme, livro, que introduz isso na nossa mente do psicopata, ele mata por prazer. Mas a gente vai descobrir juntos que existe uma coisa que se chama psicopatia funcional. O que é um psicopata funcional? Alguns líderes religiosos, alguns líderes políticos, o psicopata ele faz de tudo para conseguir aquilo que ele quer.
pronto. Vamos configurá-lo como assim, sem dar o diagnóstico, mas a gente pode, né? Eu acho que ele tem. Eu faço de tudo. Eu acho, né? Eu acho, né? O psicopata ele faz de tudo para conseguir aquilo. Então, se eu quero. Eu não sou gay. Só que aí eu vejo o Miguel de repente. É só um exemplo, tá, Miguel? É porque. De repente o Miguel é gay e ele é riquíssimo. E aí. Hã? Mas eu gostei do Nico. Eu posso ser gay mais rico, né, Miguel? Eu gostei do Nico. E aí o Miguel é riquíssimo. E aí eu, como psicopata, eu começo a analisar as minhas presas. Pobre, 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 pobre. Mas eu quero dinheiro, eu quero poder. Aí eu vou o quê? Eu largo o Miguel. Né? Eu não sou gay. Mas eu acabo usando o meu charme para poder chegar perto do Miguel. E aí conseguir aquilo que eu quero. Uma vez que eu consigo, que eu já estou lá dentro, eu já descarto e vou querendo outras coisas. Ah, mas Miguel. Miguel chega para Julimar e fala bem assim, nossa, Julimar, mas eu ainda estou implorando para ele voltar comigo, que não sei o que. Ele tem sentimentos. Não, eu tenho manipulação, é diferente. Então o psicopata, ele faz todo um movimento para conseguir aquilo que ele quer, independente do que aconteça com o outro. Tá? Já o sociopata, ele é diferente. O sociopata, ele tem a questão emocional, mas é muito pouco intensa. Então eu vou aqui, vou te manipulando, vou até o momento que ela começa a me... Não é desafiar, mas é me... Contrariar, obrigado. E aí chega uma hora que eu, explodo e mostro de fato quem eu sou. Então a grande diferença é que o psicopata, emoção, não existe. E no sociopata, eu explodo. Tá? Essa é a grande diferença. Professor, qual é a diferença do narcisismo para a psicopatia? O narcisismo, eu vou falar para vocês que todos nós temos traços, tá? Todos temos traços narcísicos. Mas a diferença é a intensidade. Por exemplo, eu fiz um curso agora de dependência emocional, e aí a gente precisa entender que todos nós temos traços dependentes, tá? Todos. Professor, não, eu me garanto. Tá. Tá bom. Fazer igual minha avó, tá, Xeraldo? Só que, quando a gente fala de traços, o que é um traço? Temos uma linha, nós temos um traço. O que são traços? Eu vou dar na cara de vocês para explicar isso. O que é um traço? Um ponto, vários pontos. Não. Características. Quem falou isso? Características que remetem a um transtorno, mas que não é um transtorno. É isso. Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, eu estou aqui com a Julimar falando, Julimar, deixa eu falar. Estou na faculdade, tudo depende. Porque eu estou em aula com o melhor professor do mundo, não vou te atender, né? Aí fala, tá bom, depois me avisa. Isso é dependência, isso é toxicidade, o que é? Pode ser movimento de segurança meu, não é? Sim. Mas isso não significa que eu sou tóxico. É um traço que lembra uma pessoa tóxica. Faz sentido? Então não significa que de fato eu seja tóxico. Agora, como é que seria uma pessoa tóxica? A gente passa por aqui. Tá onde? Até a gente vai falar assim, chega, desliga. Entende? Então existe essa diferença entre o transtorno e comportamentos que a gente tem que parecem um transtorno, mas que não é. Tem um teórico que fala que a gente tem comportamentos autísticos, todos nós, mas isso não significa que nós somos autistas, tá? Beleza? Até aqui? Tranquilo, né? Show. Então vamos lá. O que você tem que aprender no final da disciplina, até o final da disciplina? A organização e funcionamento do sistema nervoso relacionado à emoção, que a gente falou agora, o sistema nervoso central, as amígdalas, a cognição e o comportamento, essa diferença, tá? Analisar as bases neurobiológicas dos processos emocionais,
conhecer os principais modelos neuropsicológicos das emoções, relacionar emoções e funções cognitivas, como atenção, memória, linguagem e funções executivas. Eu vou ver se eu consigo levar vocês no laboratório esse período, tá? Para a gente poder trabalhar com o texto frontal. Eu tenho que ver se tem o sistema nervoso lá. E se tiver, vocês não irão usar jaleco. Tá? Vou deixar bem claro. Não, vocês irão usar capote. Só. É aquele plásticozinho lá que a gente bota. Então nem dá pra aula. Nem dá. Porque tirou, jogou. Esse negócio de jaleco não é nosso. Tá? Para com isso. Isso é status. Aí depois eu explico pra vocês por quê. Mas não é nosso. Quando você for para a clínica, você não vai usar jaleco não, tá? Ah, eu vou usar jaleco lá com a clínica. Eu sou doutor. E tu tem doutorado, né? Olha, você não me grita de manhã cedo. Ele mesmo se vê. Ai, tô com saudade de vocês. Então, se eu conseguir, porque a gente tem que marcar, eu tenho que ir lá pro laboratório ainda. Amanhã, já vai hoje. Já vai hoje, né? Mas é verdade. Eu acho que no intervalo vou dar uma olhadinha. Até o final do período a gente consegue. Pior. Porque agora tem físio, agora tem estética, agora 2 estética à noite aqui na sessão. Tem enfermagem, né? Não, ainda não. Não abriu não? Pessoal da estética aguentados. Não, uma turma da estética pequena ainda. Vai entrar. Mas o pessoal de físio é bem bacana também. Eu achei que eles iam ser meio chatos, mas eles são bem legais. Não tanto quanto vocês, claro. Eu não vou me queimar assim, né? Tá? Mas se a gente for para o laboratório, a gente vai fazer uma provinha em laboratório, que eu sempre criava. Oi, querida, bom dia. Boa noite, Olha, quando eu estudava neuro lá na FUNET, tinha um professor, eu vou tentar trazer ele aqui, ele é maravilhoso, o Paulo professor. Ele é um dos mais renomados que a gente tem no estado do Amazonas. Ele foi construindo a carreira dele, claro, né? O que ele fazia? A gente tinha um laboratório e aí a gente tinha que dar nome para as partes do cérebro. Então, não sei se vocês já viram no TikTok. É um grupo que senta, levanta, dando nome, senta. É maravilhoso. Valia 10, eu tirei 0. Super maravilhoso. Agora é minha vez de bater. É horrível, não é? Porque a gente fica nervoso, a gente tem 1 minuto, senta. Aí vê, olha qual é o nome, pá, levanta, troca. Meu Deus do céu. E a anatomia é horrível. É horrível. E aí eu sentava, olhava para o colega, falei, qual é? Então não sei, eu falei agora. Enfim. Mas eu vou usar uma metodologia diferente para a gente aprender. Tá? Não, exatamente. Porque senão quem fica com você no final sou eu. Tá? Tranquilo? Identificar as alterações emocionais e cognitivas ao longo do desenvolvimento humano e do envelhecimento. Então aqui a gente fala daquele processo demencial, tá? Quando é que acontece esse processo demencial? Por que acontece? Por que os neurônios morrem? Eu estava fazendo uma pesquisa ontem, eu não gosto muito de ler não vou mentir para vocês. Mas, infelizmente ou felizmente, eu escolhi uma profissão que a gente tem que ler muito. E aí tem alguns temas que me chamam a atenção. E aí eu estava lendo esse tema ontem, que era sobre 1000 dias, eu não lembro de cabeça, mas o contexto é que a criança até nascer, ela precisa ficar 1000 dias sem açúcar para não ter possíveis doenças crônicas no futuro. Eu falei, ixi, então não estou ferrado. Acho que por isso que eu estou comendo tanto doce, né? Por quê? Porque o açúcar, de uma forma intensa, ela também pode contribuir, corroborar as questões neurológicas, tá? Existe estão vendo aquele estudo daquela pesquisadora da FRJ, que está fazendo a galera andar de novo? E comecei a ler mais, viu? Eu cobrando vocês não lendo direito, né? Mas tem uma pesquisadora da FRJ, da Federal do Rio de Janeiro, que ela está uma cientista, que ela descobriu uma medicação que dá para a galera, não sei como, mas que já tem 4 pessoas que eram tetraplégicas que estão voltando a andar. Ou seja, uma pessoa, não é isso? Não? Mas que eles não andavam, pegaram esse tratamento e estão voltando a andar.
Ou seja, é uma cientista brasileira que está tendo certo reconhecimento, mas não tanto quanto se deveria. Uma pessoa que ela estava totalmente desligada pelos médicos está voltando a andar. E isso engloba uma questão do sistema nervoso central também. Tá? Vou ver se a gente traz alguma coisa para a gente trabalhar em cima disso. Compreender as noções gerais da avaliação e intervenção neuropsicológica, que a gente falou há pouco. Reconhecer a importância dos princípios éticos da atuação interdisciplinar da neuropsicologia. Isso aqui é muito importante. Tá? Princípios éticos. A gente já falou sobre uma questão de moralidade, lembra? O que é moral, moral é moral. O que é moral? Amoral. Bora, o que é amoral? Imoral. Moral, vai, moral. É o primeiro dia. Vocês ficaram o quê? 30 dias de férias, vocês fizeram tudo. Vamos lá. O que é moral? Vamos lá. Moral. O que é moral? O que é correto. Beleza, é correto. E moral? E errado. Ao contrário. Onde está a moral? E a moral? Ai, que saudade. Algo diferente. Beleza. E isso depende de questões de comunidade para comunidade, não é isso? Show de bola. Dentro do contexto da ética, qual é a diferença de ética, de ética, para uma questão moral? Uma questão ética e uma questão moral. Qual é? Hã? Uma norma, uma regra na questão ética? Mas a moral não é a mesma coisa? Mas a moral são como nossas próprias regras. Não, minha moral, por exemplo, é ir para casa agora e dormir. Porque, por exemplo, a nossa concepção de moral pode ser diferente, mas dentro da nossa profissão, por exemplo, a nossa questão ética é única. Show de bola. Carla falou uma coisa que define a diferença entre ética e moral. É uma questão profissional. Tá? Macete para vocês. Ética, toda vez que se fala de ética, se fala do âmbito profissional. Questão moral, sociedade, comunidade. Ética, profissional. Então, na última período, eu dei exemplo para vocês do crachá. Se eu tirasse o crachá, eu seria imoral, não é isso? Mas nesse contexto, eu estaria sendo antiético, porque eu não estou usando o crachá como deveria. Faz sentido? Então, qualquer questão que cair na prova, no Enem, no concurso, qualquer prova que você for fazer, no ENAD, ética e moral, ética é correlacionada ao ambiente profissional, moral, sociedade. Beleza? Macete para você. Professor, Você nem precisou de cursinho, mas... então dá um exemplo da moral na ética. A moral na ética não existe. Não tem como. Com a Ética ou antiética. Entendeu? Ética ou antiética. Tá? Por exemplo, nosso código 9, o artigo do psicólogo, nosso código de ética, o artigo 9, diz que tudo que a gente conversar no ambiente, no site terapêutico é sigiloso, exceto em algumas questões. Quando há risco para mim ou para outros, né? Quando há violência, né, doméstica, enfim, ou algum crime, aí eu preciso denunciar. Mas por que eu preciso denunciar se o código de ética diz que é sigiloso? Porque o senhor pode ser o culpa, o senhor pode ser a pessoa que diz assim, não, a pessoa sabia, comigo. Show de bola. Aí eu estaria sendo antiético. Porque eu acho isso para vocês. Temos a sociedade, né, que tem as questões de leis, de legalidade, mas o nosso código de ética está dentro de uma comunidade.
Então o que prevalece? O meu código de ética ou a lei social? É mais ou menos isso, tá? Porque senão, de fato, eu posso ser um cúmplice. Ele sabia, mas o código de ética, o sigilo, não dá o respaldo para que eu encobrisse esse crime, por exemplo. Faz sentido? Beleza. Tranquilo. Mas, e até que, digamos assim, a gente pode, não digo preferir, mas... Denunciar? A gente não pode interferir na escolha do paciente, né? É. Você tem que fazer isso para evitar sofrendo isso. Mas isso é muito delicado, eu fico confusa. Vamos lá. Quando a gente pega um caso desse, né, mais delicado, de uma mulher, principalmente mulher, que sofre dentro desse contexto, que já vai com o olho roxo para a clínica, que faz, é responsabilidade social nossa fazer essa denúncia, porque senão a gente ia conseguir um feminicídio. A probabilidade de nós ter um feminicídio é altíssima. É diferente de eu esbarrar na Julimar, falar assim, sai daqui, de brigar, sem ter o toque físico, né? Se eu fosse o marido dela. Agora, a partir do momento que eu agrido, de volta, né? Agora, a partir do momento que eu agrido, que ela corre risco de vida, eu preciso denunciar, porque senão a probabilidade de toque dela entrar na estatística do feminicídio é altíssima. E aí, você sabia disso, mas não denunciou. Tranquilos até aqui, meninos? Show. Então, vai ter o quê? Vai ter o quê? Vamos lá. Então, o que a gente... Nosso conteúdo ele vai ser dividido em 3 unidades. Tá? Então, a primeira unidade. Introdução. Miguel. Professor, eu tenho uma dúvida aqui para o Elton. Fala aí o que você falou sobre o problema dele, qual é o contexto? Professor, deixa eu compartilhar um caso para a gente falando sobre violência doméstica. Quanto ela tá tirando foto? Deixa eu fazer post. Compartilhou um caso sobre violência doméstica. Aí ele comentou que ele compartilhou com o professor André. Aí ele comentou que ele ele deixou a mulher para casa, mas deu seu número para atender assim. Então, Deu o quê? Ele é daquela ONG, não, é uma empresa. Da empresa lá que atendia mulheres. Ele é o quê? Tá. Vamos começar a carreira dele, trabalhar com essa coisa de amparo, mulheres, violência e tal, assim, ele tá falando. Eu sei que você entendeu. Sim, aí ele liberou para casa, deu seu número de telefone, se acontecesse qualquer coisa, tá ligando, entendeu? Mas esse caso, como que acontece a denúncia assim? Ela tinha a lista e liberou para casa. É cada um, cada pau. A diretor de quê? Cada um só cada pau. Porque olha só, existe uma diferença entre um trabalho particular e um trabalho social. Eu não trabalho no social. Não trabalho, eu trabalho no atendimento particular. E aí, se for um atendimento particular, eu assumo a responsabilidade. Se eu trabalho numa ONG, eu perpasso isso para minhas chefia, para os meus superiores, e a partir disso, a instituição, a ONG, ela tem que tomar alguma providência. Eu, enquanto particular, eu faço a denúncia. A ONG que se responsabiliza. Entendeu? Ainda não pode se mexer, né? Já não é tão Exatamente. Na ONG é a responsabilidade da ONG que eu trabalho para serviço. Lá na clínica, ou é eu e o inferno. Por que eu falo isso para vocês? Porque há um tempo atrás, eu falei para vocês que eu tive que mandar vocês de se mata, né? Falei? Não. Cara, a gente não é íntimo, não tem nada para você. Só da sua vida. Vamos lá. Eu tinha uma adolescente que ela começou comigo com 14 anos, né? Uma pressão muito grande, porque os pais queriam que ela fizesse direito, ela queria fazer outra coisa, enfim. E aí ela começou a namorar. Ótimo, muito bem, ela melhorou, né? A amiga dela lá, né? Teve o primeiro contato sexual, foi incrível para ela. O que eu acho legal é que, de alguma maneira, eu passo essa confiabilidade. Porque imagina, uma menina de 14 anos contar com um cara de 30 e poucos anos, barbado, velho, que ela teve contato sexual. Eu acho isso muito legal, né? Essa Até porque ela nem
tem tanto intimidade. Exatamente, Né? exatamente. Mas aí se cria o rapó. Eu comprava bolo, a gente comia na sessão, eu comprava chocolate, a gente fofocava, a gente sentava no chão de perninha cruzada assim, só pra gente assim, Sim. a gente ficava conversando. Amigas, né? Amigas. Por quê? Para ela sentir essa confiança para que a gente pudesse de fato trocar e eu pudesse ajudar de alguma forma. Só que, filha adotiva, né? Ela conheceu os pais biológicos, mas filha adotiva, uma família tem recursos financeiros, mas ela tinha um sentimento muito de vazio, tá? Um sentimento de vazio muito grande. E aí ela focou nessa relação como se fosse o porto seguro dela, né? E a gente sabe que mulher, ela amadurece mais rápido que homem, e a gente vai explicar isso também na neurociência. Então ela amadureceu mais rápido que o menino, que devia ter uns 15 na época, então se tinha 15, devia ter 10 de cabeça, né? Mais ou menos. E aí o que acontece? Chegou um momento que ele filmou ela, sem consentimento, e espalhou para a escola. Nesse contexto, ela não me contou. Quem me contou foi a mãe. Por que ela não me contou? Porque talvez ela provavelmente ficou com vergonha, se sentiu culpada, quando eu permiti, que não sei o que na cabecinha dela. E a gente foi trabalhando, e ela conseguiu me contar. Tá? Mas o que acontece? Mesmo que esse cara tenha feito tudo isso, ela ainda amava ele, queria estar com ele. E ele falou assim, não, com perdão da palavra, não vou falar isso não. Já te usei, então não te quero mais. Tá? Era como se fosse um desafio. Peguei, não quero mais. E aí essa menina tinha muita melancolia, um dia ela falou assim, eu não sei o que eu faço, não tenho vontade de viver, não sei o que, e sempre tá dando pra ela. Ela falou assim, só não conta nada dos meus pais. Eu falei, tá bom, como é que você está junto nessa? Ela tinha meu número também. Só que um belo dia, a mãe dela me ligou quase meia-noite, falando que essa menina tinha tentado se matar. Olha a minha responsabilidade de não ter contado para os pais esse risco que ela estava correndo. Nesse momento, eu fui antiético, porque eu deveria ter contado e não contei. Entendem? Então, assumir uma responsabilidade é muito grande. E aí eu entendi que, por mais que seja de menor, a gente tem que sempre ter esse feedback dos pais. Sempre. Tá? Não é falar o que aconteceu na sessão, mas é sinalizar se a gente vê que existe algum risco. Calma. Deixar eles um pouco atentos. Exatamente. E aí entra naquela questão que a gente falou agora há pouco, né? Sinalizar se há risco para a pessoa ou para quem está próximo. E aí esse foi um pouquinho de jamais irei cometer novamente. Fala. Uma pessoa, assim, levando em conta que Isso se é isso, eu sinalizasse, não perderia essa confiabilidade dela, assim. Mas eu perder a confiabilidade. Não, sim, entendi. Mas aí, como é percorrer os atendimentos depois de perder a confiabilidade? Pois é, aí é todo um trabalho, né? Por isso que a gente não trabalha só com adolescente, tem que trabalhar com a família também. Porque uma vez que eu falo para você, separe essa menina, eu falo, olha, seu Miguel, aconteceu isso, e eu preciso que o senhor tenha noção de que o senhor não comente nada, porque senão a gente perde essa confiabilidade que a gente tem. Não, isso não, tudo bem, ok, tranquilo. Bom, ele atende muito da família. Adolescente e criança não trabalha só adolescente e criança, trabalha em toda a rede de apoio. Entende? É por isso que tem muito adolescente que desiste do atendimento psicológico, não por eles, Mas pela família. Porque a família não dá suporte. Beleza? Posso continuar? Obrigado, tá? Então vamos lá. Na unidade 1, a gente vai entender o que é a neuropsicologia, como é que funciona, para que serve, como que surgiu. 2, o item 2 da unidade 1, né? Organização e funcionamento do sistema nervoso, que é aqui que bem provavelmente a gente vai fazer a nossa primeira avaliação no laboratório, se der certo, tá? Estudo do tecido nervoso, suas características estruturais e funcionais, neurônios, e a diferença, né, entre neurônios, células glia, neurotransmissores, que a gente já viu. Então, o neurotransmissor, a gente viu no período passado, não foi? Ou não? Viu? Não? Sai da sala. Eu acho que está falando coisa de você que eu não entendo, né? Professor, sai da sala. Eu acho que a gente
Mas vocês lembram? Esquece do neurotransmissor. Mas a gente vai falar de neurônio, que é diferente de neurotransmissor, tá? É porque eu sempre dou neuro e eu dei pra vocês ano passado sensação de percepção, né? Esqueci o nome da disciplina. Processo psicológico básico. Ei, não grita comigo não. Bases neuropsicológicas da cognição, emoção e comportamento, né? É, foi para vocês. A gente vai diferenciar o que é comportamento e o que é emoção dentro da questão neuropsicológica, né? Dentro da questão neuro. Tá? Introdução à neuropsicologia da linguagem. E isso aqui, ela é um pouquinho mais complexa, mas a gente vai fazer de tudo para que fique mais didática, para que vocês não se confundam, tá? Porque a linguagem, ela entra no processo demencial, ela entra no infantil, ela entra no processo do desenvolvimento como um todo desse indivíduo. E a gente vai fazer de tudo para que vocês tenham uma... entendam de uma forma mais prática, tá? Não deixando o contexto científico, mas de forma mais prática. Aqui na memória talvez fique mais fácil para vocês, porque a gente já estudou mais sobre o período passado. Então, unidade 2, conceitos fundamentais da memória sobre a perspectiva neuropsicológica. E aí talvez eu traga um outro teste que pareça com nota, mas que não seja. Tá? O estudo da memória sensorial e mecanismos de funcionamento. Memória de curto prazo, que a gente já trabalhou, de trabalho, incluindo processos, limites e bases neurais. Então a gente viu que memória de trabalho e memória de curto prazo ela é diferente. Por quê? Por que, Lídia? Ah não, também Lídia não te faz. Por quê? Curto prazo de trabalho, o que é diferente? Não é de trabalho também. É de trabalho. Não, é de trabalho, é isso? Não, não sei, É de curto prazo, é de 5 segundos. Passou de 5 segundos já é memória de trabalho. Uma coisa assim. 4 testes. A de curto prazo, tipo, eu ganhei um nó e pode ser esse trabalho, caso tiver alguma pessoa que eu que usar a impressora. Eu vou lembrar de novo quando eu usar a impressora, mas tirando do 2 minutos, não vai esquecendo, mas como eu trabalho com... Eu vou executar, não é? E aí a gente vai entender as questões neurais, de como que funciona a questão de memória de trabalho e de curto prazo. Tá? Então a gente viu o conceito pelo passado de que era, e hoje a gente vai entender essas bases neurais de como é que funciona, de onde é que age, de como é que ela vai funcionar. Tá? Memória de longo prazo também, memória de desse que a gente viu. Sistemas cerebrais organizam diferentes tipos de memória. Relação entre memória, emoção e aprendizado. E na unidade 3, que vai ser lá para o segundo trimestre, você já viu o calendário de vocês? Vai passar muito rápido, tá? Rapidíssimo. Então não falta em aula. Porque cada aula que a gente perde é um conteúdo. E nem chega atrasado, cara. Cada aula que a gente perde, o conteúdo por si só, ele não é muito complicado, tá? Mas, se a gente perder uma explicação, por exemplo, pode dar tilt na cabeça. E aí, isso é o que eu falei para vocês. Que quando eu era pequeno, eu faltei um dia de aula de MMC. E eu nunca mais aprendi a tirar MMC. Porque eu faltei nesse um dia. E até hoje eu não sei. Professor, eu não sei. Eu vou lá no ChatGPT, uma calculadora. Não sei. Tá? Então, uma aula que você perde pode fazer diferença na hora da prova. Tá? E não é chantagem emocional, não. É só um alerta para você ver, de verdade. Tá? Então, vamos lá. Unidade 3, neuropsicologia da atenção, funções executivas e condições associadas. Então, a gente vai entender o processo da atenção, abordando os tipos de atenção. Quais são os tipos de atenção que a gente viu na última aula, no último período? Atenção seletiva, atenção ponderável. Não. Não, atenção seletiva. Ai,
Não. Tem posse. Não. Não. Acabou a atenção. Seletiva. Alguma coisa no final com A também. Tem a atenção seletiva, tem a atenção. Dá pra fazer mais de uma dividida. Eu acho que Dividida. E a. Alguma coisa com A no final. É isso mesmo. Compartilhar. Não. Ação dividida, alternada e a concentrada. São essas três. Dividida, alternada e concentrada. São essas três, tá? Então a gente vai entender, vocês viram o conceito, e agora a gente vai entender como que ela funciona na prática, na questão neurológica, tá? Funções executivas, controle inibitório, flexibilidade cognitiva e tomadas de decisão, tá? Como é que funciona essa minha tomada de decisão a nível neurológico? E aí vocês vão entender que a nossa amiga, a amígdala, sempre vai estar lá nas nossas tomadas de decisão, cognitiva, sempre, tá? Integração, atenção, funções executivas, emoção e intervalo de vocês. Emoção e comportamento. Vamos, que é 9h20.